desde o início do Balanço Geral. Vem comigo aqui, a gente não para, 12h21 minutinhos. Nós continuamos aqui na cobertura completa do caso do empresário Estevão, executado em Castanhal na frente das filhas semana passada, mais precisamente na sexta-feira passada. Lembra dessa história? É claro que eu lembro, pois é. Mais uma vez, a nossa equipe Luiz Otávio e Márcio Viana. Eles estão na cidade de Castanhal. Eles foram até lá, como eu digo aqui, no olho do furacão, para trazer as informações ao vivo na tela do Balanço Geral. Pois não, Luiz Otávio, uma boa tarde agora mais uma vez. E qual é a informação, quais os detalhes que você traz agora para o nosso telespectador nessa grande audiência do Balanço Geral? Balança, Luiz. Exatamente, Renê. Novamente uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo já aqui dentro do Balanço Geral. Agora nós estamos aqui na sede da Divisão de Homicídios do município de Castanhal, onde todo o procedimento está sendo feito desde ontem com a prisão dos 2 primeiros envolvidos aí na execução do empresário Estevão Neves, de 41 anos. Inclusive, agora há pouco eu consegui conversar com alguns investigadores aqui do local que informaram que desde ontem estão de plantão aqui, até mesmo porque diligências estão sendo feitas, né, a partir de agora, aí com o principal objetivo de prender outros envolvidos. Ao que tudo indica, outras 2 pessoas participaram aí diretamente ou indiretamente desse assassinato, dessa execução, e inclusive já foram identificados pela Polícia Civil, que realiza diligências a fim, é claro, de prender esses suspeitos. Aqui na Divisão de Homicídios, depoimentos estão sendo colhidos, inclusive ontem mesmo, após a prisão desses 2 criminosos aí, eles foram até a Polícia Científica durante a noite para fazer o exame de corpo de delito e, principalmente, após esse exame, foram conduzidos aqui para a sede da Divisão de Homicídios, aonde durante a noite prestaram depoimentos, informaram inclusive à polícia as possíveis motivações, como tudo isso aconteceu, e principalmente o objetivo principal da Polícia Civil a partir de agora dentro dessas investigações é descobrir quem mais está envolvido no assassinato cruel desse empresário de 41 anos. Só para quem está ligado no Balanço Geral agora, entender o porquê da nossa equipe ter vindo para Castanhal e entender realmente o que foi que aconteceu, as imagens do circuito interno das câmeras de segurança do último dia 5 mostraram a crueldade diante de 2 crianças, né? O empresário, ele mantinha uma rotina de toda manhã ir até essa escola localizada aqui no centro de Castanhal para poder deixar as filhas para assistirem às aulas. Na sexta-feira do dia 5 não era diferente. Acontecia, inclusive, próximo da escola, uma programação ainda alusiva ao dia 7 de setembro, né? Marcha próximo da escola. Então foi uma verdadeira correria, um desespero de crianças e principalmente pessoas que também passavam pelo local. As imagens do circuito interno das câmeras de segurança da escola flagraram o momento em que o empresário com as 2 filhas desembarcam do veículo e estão aguardando aí para fazer o desembarque. Uma das crianças, inclusive, chega a se afastar do veículo enquanto o pai está na porta traseira do carro, aí na porta dianteira, na realidade, para poder fazer também a retirada, é claro, do material escolar, a retirada da mochila e assim fazer a entrada dessa criança, colocar ela para a entrada da escola para que ela possa assistir a aula. Só que nesse meio tempo que o empresário está fazendo a retirada desses materiais, os suspeitos armados aparecem, fazem os disparos e é no exato momento em que a vítima já chega a cair baleada aí nesse local, Renê. Inclusive as crianças acompanharam toda a situação de perto, viram tudo de perto, né? Claro, a execução do próprio pai e o que todo mundo tenta entender o porquê de tanta covardia diante de 2 crianças que estavam aí. É claro que a gente imagina o trauma vivido por essas 2 crianças, até mesmo porque vão ficar para sempre com essa memória do próprio pai
sendo executado a tiros. Além das imagens também de câmeras de segurança que repercutiram nas redes sociais, que foram fundamentais para que também a Polícia Civil pudesse chegar à identificação desses 2 primeiros suspeitos, inclusive que foram presos ontem durante a investigação aqui da Divisão de Homicídios. A gente já identifica inclusive como Matheus Lopes é o primeiro envolvido e o segundo que seria sócio da vítima e amigo da família, identificado como Rafael Ribeiro. O que mais chama a atenção, Renê, e você que acompanha ao vivo aqui o Balanço Geral, o Rafael foi até a cena do crime, chegou a chorar e inclusive também participou do velório, era sócio do homem aí. E o que mais chama a atenção, verdadeiro amigo, mais amigo da onça, já que nem a família imaginava que esse homem poderia estar envolvido diretamente na execução do empresário Estevão Neves, de 41 anos. A repórter Daniele Dias preparou um VT especial, uma reportagem mostrando um pouco sobre essa movimentação ainda durante a noite de ontem. Ela esteve com a equipe de reportagem aqui em Castanhal e acompanhou de perto a situação. A gente vai conferir tudo isso agora na reportagem. As primeiras prisões ocorreram nesta quinta-feira, menos de uma semana após o assassinato do empresário Estevão Neves no município de Castanhal, nordeste paraense. De acordo com a Polícia Civil, o autor dos disparos, identificado como Matheus Lopes, foi capturado em Santa Maria do Pará durante uma operação de interceptação no momento em que tentava fugir para o estado de São Paulo. As apurações também levaram os agentes de segurança ao mandante do homicídio e sócio da vítima, o empresário Rafael Mota. Ele teria participado ativamente do planejamento, logística e execução do crime. A morte teria sido encomendada por causa de uma dívida de R$12 mil que ele tinha com a vítima. A resposta rápida da Polícia Civil foi resultado de um trabalho integrado entre a Delegacia de Homicídios de Castanhal e o Núcleo de Apoio à Investigação. A Superintendência Regional e outras delegacias da área também se uniram para elucidar o caso. O ponto inicial das investigações foi esta imagem, registrada por uma câmera de segurança. Nela, é possível ver o momento em que o empresário se preparava para deixar as filhas na escola na última sexta-feira, quando o atirador atravessa a pista, se aproxima e dispara contra a vítima na frente das crianças e depois foge. O episódio foi traumático não só para as meninas, como para toda a comunidade escolar e vizinhança. Matheus e Rafael fizeram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Castanhal e ficarão à disposição das autoridades. As investigações continuam para localizar e prender outros 2 envolvidos no crime. Atenção. Tá aí, olha, essa foi a reportagem preparada pela Daniele Dias e o repórter cinematográfico Emanuel Júnior, que estiveram aqui em Castanhal acompanhando de perto a situação. É claro que foi um trabalho bem rápido, principalmente por parte da Polícia Civil aqui da Divisão de Homicídios de Castanhal, que conseguiu em menos de uma semana dar a resposta, a princípio, para essa execução, uma execução cruel. E é por isso, Renê, que a gente segue aqui da Divisão de Homicídios, agora já com o delegado Pedro Rocha, que é o delegado aqui da Divisão de Homicídios do município de Castanhal, que com exclusividade vai conversar ao vivo aqui com o Balanço Geral. Delegado, obrigado por conversar com a gente, pela sua disponibilidade também. A gente, principalmente o pessoal de casa, quer entender o porquê de tudo isso, né? Porque a execução foi uma execução cruel na frente de 2 crianças, as filhas desse empresário, mas a gente queria iniciar essa entrevista a partir do ponto inicial. Vocês souberam da execução, a princípio já teria uma motivação definida para o que realmente aconteceu? Olha, foi um crime realmente cruel, brutal, né? Acima dos padrões que a gente está acostumado no dia a dia aqui da Delegacia de Homicídios, né? Foi aí realizado na frente das 2 crianças, a traição de emboscada, disparo na nuca. E de imediato, tão logo aconteceu o crime, aqui em Castanhal nós temos equipes de prontidão de local de crime, as equipes deslocaram até o local
E ali, de forma muito imediata, a Delegacia de Homicídios, policiais da Superintendência de Polícia Civil, com apoio de inteligência e operacional fundamental do Núcleo de Apoio à Inteligência, do NIP de Belém, nós iniciamos aí uma série de diligências, né, para identificar esses indivíduos. Ainda no primeiro dia, a gente conseguiu identificar o atirador, né, o Matheus, e passamos a diligenciar para entender todo o intercrimes, antes, durante e após a execução. E a partir desse trabalho nós conseguimos identificar os outros envolvidos no crime, né? O Rafael, né, que seria o mandante, né? E outros 2 indivíduos que estão foragidos ainda, mas as diligências ainda continuam para realizar a prisão aí nos próximos dias. E o que muito se pergunta é a população, a sociedade, é quanto à motivação, né? Eu tenho dito que este é um tema que nós ainda estamos nos aprofundando, mas com base nas evidências que nós já temos até essa fase do inquérito policial, nós só podemos apontar ambição, porque o empresário que foi assassinado, ele era representante comercial de peças, de motopeças, e o Rafael, ele era meio que um preposto do empresário, né? Realizava vendas e recebia um percentual sobre isso. E essa relação ultrapassava uma relação meramente comercial e de trabalho, né? Já estavam ali há muito tempo, Rafael tinha a confiança da família, frequentava o ambiente da família do empresário e vice-versa, eventos. E não havia entre eles, no momento, nenhuma inimizade, algo que pudesse justificar essa morte tão cruel. Na verdade, então, só para a gente entender, eles desempenhavam a mesma função, apesar de serem sócios, e essa ambição pode ter motivado, ainda que ninguém esperasse, né? O que nós verificamos é que, assim, como ele funcionava como uma espécie de preposto do Estevão, qual seria o caminho natural, né, caso o crime não fosse desvendado? O caminho natural seria o Rafael assumir a própria posição do Estevão junto aos demais fornecedores, ou isso não ocorrendo, mas de toda forma ocorreria uma ascendência, uma proeminência muito maior. Tanto é que o próprio Rafael, em depoimento, quando da prisão dele, ele informou que logo após a morte do Estevão, inclusive ele foi procurado por fornecedores para substituir o Estevão, né? E ele disse, né, no depoimento dele que ele não aceitou porque não era conveniente, não era oportuno, mas é essa motivação que a gente, nesse momento, essa é a linha da polícia diante dos elementos de informações que nós coletamos até o momento. Durante esse depoimento, o Rafael chegou a assumir que teria mandado, que teria participação? Olha, ele, em momento algum, ele assumiu a autoria, mas quando confrontado diante de todos os elementos de provas que foram coletados, ele ficou numa situação muito, muito constrangedora, porque a polícia conseguiu identificar toda a trajetória do veículo que deu suporte aos executores e a fuga aos executores. Esse veículo pertence ao Rafael. Nós temos imagem de 5h59 da manhã, no início do dia, o veículo deixando a casa do Rafael, indo até a casa de outra pessoa que está envolvida, que já foi identificada, mas está foragida. Após isso, esse veículo, inclusive, vai até um hotel da cidade, que foi o hotel em que esses 2 executores, o atirador e o piloto da moto, que são de Benevides, vieram até Castanhal, ainda na madrugada do dia do crime, se hospedaram nesse hotel, e nós temos imagens do veículo indo buscar esses indivíduos. E quando confrontado diante dessas informações, principalmente onde estaria o veículo, né, ele, apesar de confirmar a propriedade, ele disse que não sabe explicar onde está o veículo dele, né? Então, assim, são muitos elementos de autoria e materialidade muito contundentes e que permitiram com que a Polícia Civil
conseguisse elucidar esse crime assim de forma bem célere, assim, e trazer resposta à sociedade. A gente falou bastante aqui agora sobre o depoimento do Rafael, né, que seria o sócio e principal suspeito de ser o mandante. Mas o Matheus, o atirador, ele deu alguma informação? O que foi que ele disse durante o depoimento? O Matheus, ele confessou detalhadamente o crime. O Matheus, quando nós realizamos a prisão do Matheus, ele estava em fuga para o estado de São Paulo. Nós conseguimos interceptá-lo na cidade de Santa Maria. E ele confessou detalhadamente, né, que foi procurado pelo Rafael e outra pessoa, que o valor da empreitada criminosa foi acertado R$6 mil, tanto para o Matheus, que atirou, quanto para o parceiro dele que conduzia a motocicleta. Ele narrou em detalhes, né? Eles já tinham conhecimento da rotina do empresário, né? Tanto é que o primeiro local que eles esperaram o empresário foi numa padaria, né? Que era a rotina do empresário todos os dias, quando ia deixar as crianças na escola, encostar naquela padaria para comprar o café da manhã, o lanche das crianças, né? E o Matheus, ele confessou circunstanciadamente todos os detalhes do crime. E o mais importante, né, é que esses detalhes, né, essa confissão, ela é sustentada por todos os elementos de provas que as equipes de investigação coletaram. Ou seja, não é uma simples confissão do atirador, né? Mas é uma confissão que ela é embasada por todos os outros elementos de provas que foram angariados até esse momento no inquérito. Acaba batendo, na verdade, com tudo que vocês traçaram por meio dessa linha de investigação. Exatamente. Nesse dia, que o senhor inclusive mencionou que no dia do crime, no dia 5, eles teriam traçado a possível rota da vítima, comparando, é claro, com os outros dias, que ele saía de casa, ia nessa panificadora, ia até a escola e tal. Na panificadora eles aguardaram e ele não apareceu. Na panificadora eles aguardaram e ele não encostou na panificadora, mas ele passa pela panificadora. Naquele dia, como iria haver um evento na escola, a vítima preferiu por não encostar. Mas os indivíduos visualizaram e estavam sendo informados em tempo real da movimentação da vítima, né? Por outros indivíduos que estavam a bordo do veículo Creta Branco, né? E o Matheus detalhou mais, né, o atirador, né, que na fuga, né, a fuga, no momento da fuga deles, retornando para Benevides, a fuga, quem pilotava o veículo na fuga, segundo o Matheus, foi o próprio Rafael. Então, o Rafael mantinha contato direto depois dessa execução com os atiradores. Exatamente, atuou direto na execução do crime. Ele disse o que era que o Rafael dizia dentro do carro durante a conversa, já após a execução? Ele disse, no depoimento dele, né, a gente questionou sobre qual teria sido a motivação que o Rafael teria utilizado, né? Segundo o atirador, disse que apenas que ele estaria sendo ameaçado, né, pela vítima. Mas é uma versão que não sustenta, porque ele tinha boa relação com a vítima, né? Inclusive, nós tivemos acesso às conversas mantidas pela vítima com o Rafael, né? Que nós aprendemos o aparelho celular da vítima, e a gente pôde constatar que era uma relação boa, uma relação tranquila, né? Nos últimos tempos não havia ocorrido nenhum fato em si que pudesse ter, digamos assim, abalado essa amizade. O senhor mencionou, inclusive, essa suposta ameaça, né? Por um lado tem a ameaça, mas por outro lado está sendo divulgado também, e eu peço até que o senhor confirme, e se for verdade, possa explicar pra gente, uma suposta dívida de R$12 mil que ambos teriam. Tem alguma coisa a ver? Vocês investigaram isso? Tem alguma informação? Sim, nós questionamos isso. O Rafael, ele recebia valores sobre percentagem das vendas realizadas, né? E assim, não havia uma dívida substancial. O Rafael confirmou, né, que ele acreditava que deveria para o Estevão ali aproximadamente R$12, R$15 mil, mas esse valor ele teria plenamente condições de quitar com o saldo que ele tem para receber das percentagens dele, né? Então, assim,
essa história aí da dívida, motivação, até o momento, como motivação, ela não se sustenta, né? O que reforça mais a tese, essa linha da pura ambição mesmo. Da própria questão da ambição. Agora, delegado, só para a gente entender, porque parece que o senhor está relatando até um enredo de um filme, né? Até mesmo porque, diante de toda a dinâmica, um amigo que teria planejado tudo isso, o Rafael, ele planejou passo a passo a moto usada pelos assaltantes e as armas. Vocês já chegaram a saber de quem é? Apreender esses objetos, nós ainda não aprendemos, mas sabemos quem foi que forneceu, sabemos como foi toda a dinâmica, né? E as diligências, ela continuam justamente para apreender essa arma, apreender essa moto, né? E todos os elementos que estejam de uma forma ou outra vinculada com esse fato, né? O fato é que as principais figuras e os principais atores dessa trama aí já foram devidamente identificados. A gente sabe, inclusive, que, pelo que o senhor mencionou, participaram dessa ação 2 que estavam na motocicleta, além de outros criminosos que estavam dentro do veículo. Quantos tinham dentro do veículo, mais ou menos? Dentro do veículo que foram dar apoio aos executores logo após o crime, segundo o Matheus, atirador, estavam o Rafael, né, e mais outra pessoa, né, que já foi identificada, e a polícia está empreendendo diligências para realizar a prisão. Então, na verdade, pelo que a gente pode ver pela conta, são 4, 2 na moto, mais 2 no veículo. O Rafael e o Matheus foram presos. Esses outros 2, um que estava na moto e outro que estava no carro, já se sabe quem é? Alguma coisa? Sim, todos já estão devidamente identificados, né? Estamos diligenciando para realizar prisão. E estamos verificando também outras figuras, mas que teriam aí, digamos assim, uma participação de menor importância, né? Fato é que a polícia ela vai trazer todas as respostas que a sociedade castanhal espera, e principalmente a família, né? Porque a família precisa de todas as respostas até para terem condições de seguir a vida. Delegado, uma outra dúvida. O senhor mencionou, inclusive, no início da nossa entrevista, que desde o início que o crime aconteceu, a equipe já começou a diligenciar a fim de buscar essas imagens, a fim também de tentar descobrir qual foi a motivação. A princípio, a família, os familiares, as crianças que devem ter sido ouvidas, é claro, a esposa. Em algum momento, antes de vocês tomarem conhecimento que o Rafael poderia ter participação, chegaram a mencionar o nome dele ou simplesmente não sabia o que pode ser? Não, a família não suspeitava, como eu disse, o Rafael tinha muita proximidade com a família, inclusive esteve no velório, prestou apoio, né, solidariedade, e eu acredito que, penso eu, que a família da vítima deve estar bastante abalada e surpresa com tudo isso. Vocês chegaram a ouvir as crianças? Não, as crianças nós não chegamos a ouvir devido ao trauma, né? A gente ouviu a esposa, né? E outras tantas pessoas, mas as crianças a gente tem tentado preservar para que não haja uma revitimização e para que não fique lembrando elas a todo momento da cena, né? Pelas quais elas passaram. A esposa, durante o depoimento, o que foi que ela informou para vocês? Olha, a esposa, ela muito abalada, né? Ela não fazia ideia assim de apontar alguém suspeito. O Estevão era um empresário, segundo a família, muito trabalhador, muito ali incisivo nos negócios dele, mas tudo dentro da normalidade, como toda pessoa que tem seu negócio, né? E a família, em momento algum, chegou a apontar o dedo para ninguém, né? A família queria respostas, né? Mas não esperava que a resposta para toda essa trama estivesse tão próxima. A partir desse momento que a gente reforça a prisão, tanto do Matheus quanto do Rafael, né, que é o mandante, também um atirador, o que passa a acontecer? A gente sabe que vocês já estão em diligência, inclusive nesse momento, para capturar outros 2 envolvidos. Eles estão em Castanhal, você já tem essa informação? Estão em outros municípios, talvez próximo daqui? Olha, essas informações a gente não pode fornecer, né? O que eu digo é que, desde o dia do crime, em momento algum, as equipes pararam, como é de praxe aqui em Castanhal. Aqui nós temos uma estrutura excelente
e parceria, e trabalhando de forma integrada, né, com núcleo de apoio à inteligência, superintendência, e até essa integração é o que justifica assim, os nossos índices de resolutividade de homicídios aqui de Castanhal, que é muito acima da média do Brasil, né? Então as equipes aí, elas estão em campo, as diligências continuam e a gente espera aí num curto espaço de tempo trazer esses indivíduos aí para responder à justiça. Muito obrigado, delegado Pedro Rocha, conversando com exclusividade aqui com o Balanço Geral, né? Ele que é aqui da Divisão de Homicídios. Renê, eu acho que não tem nem o que a gente dizer, né? Não tem nem o que se falar diante de tudo isso que a Polícia Civil, em um curto período de tempo, conseguiu descobrir. A gente está falando de um amigo que planejou a morte do outro amigo por uma suposta ambição, dinheiro, cargo e principalmente contratos que falaram bem mais alto do que a própria amizade. A gente vai seguir aqui de Castanhal, é claro, também tentando conversar com testemunhas, tentando conversar com pessoas, com os advogados aí, tanto da família quanto também desse suspeito preso, né? Para tentar trazer para o nosso telespectador um verdadeiro resumo dessa trama que foi descoberta em menos de uma semana pela polícia e resultou também já na prisão do mandante e também do atirador. Volto com você no estúdio, René. Muito obrigado, Luiz Otávio. Dê um grande abraço aí ao delegado Pedro Rocha e parabenize pelo excelente trabalho que, como ele mesmo disse, né? A Delegacia de Polícia Civil de Castanhal tem uma média de resolução de casos complicados e de mortes como esse acima da média nacional. Parabéns, delegado, e que continue à frente dessas investigações. Logo, logo teremos mais novidades. Vale ressaltar também, gente, que essa resposta rápida, claro, né? Teve o trabalho aí atento, olhos de águia das equipes da Polícia Civil, como eu disse aqui, ó, de Castanhal, Delegacia de Homicídios de Castanhal, subordinada à Superintendência Regional do Salgado, e o Núcleo de Apoio à Investigação, subordinado ao NIP. Parabéns aí a todos os policiais. E você ouviu o delegado dizendo, olha, desde que o crime aconteceu, a nossa equipe de investigação não parou. São horas e horas ininterruptas de investigações para chegar aí até o suposto mandante e também o executor. Que história! E parabéns à equipe do jornalismo da Record Belém que traz aí essa verdade a todos que aqui estão. A todos do departamento que estão ali, ó, empenhados em trazer a informação com exclusividade para você ligado aqui na Record Belém. Obrigado pela sua audiência.